Diante da igreja lotada, uma verdade brutal rasga o silêncio e destrói todos os sonhos em segundos. Humilhada publicamente, ela foge sem rumo, carregando apenas a dor e o peso de uma acusação injusta. Mas quando um desconhecido oferece não um romance, mas uma nova função em sua vida, tudo muda. E naquele gesto inesperado, nasce uma conexão que nem o passado, nem a sociedade podem apagar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo, continuando. A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro do Jardim Paulista, em São Paulo, estava em sua plenitude naquele sábado de setembro. As flores brancas decoravam cada banco, os laços de cetim dourado pendiam delicados dos arranjos, e a luz da tarde atravessava os vitrais coloridos, pintando o corredor central com reflexos que pareciam saídos de um sonho. Lá fora, os arranha-céus da Avenida Paulista brilhavam sob o sol quente, indiferentes ao que estava prestes a acontecer dentro daquele templo centenário. Mariana Souza Ferreira tinha 26 anos e, naquele momento, estava ajoelhada no altar, com o vestido de noiva que sua mãe havia guardado por meses em uma caixa perfumada com alfazema. O tecido branco descia em camadas suaves, o véu cobria seus cabelos escuros presos em um coque elegante, e o buquê de lírios tremia levemente entre suas mãos. Ao seu lado, Rodrigo Mendes, seu noivo desde os 19 anos, permanecia de pé sério com o terno impecável e uma expressão que ela não conseguia decifrar. O padre, um homem idoso de cabelos grisalhos e voz serena, estava prestes a fazer a pergunta tradicional, quando Rodrigo ergueu a mão pedindo um momento. O silêncio tomou conta da igreja. Mariana sentiu o coração acelerar. Talvez fosse nervosismo, pensou. Afinal, todos ficam nervosos em um casamento. Mas quando Rodrigo se virou para encará-la, havia algo diferente em seus olhos. Algo frio, distante, que ela nunca tinha visto antes. Rodrigo respirou fundo e, para horror de todos os presentes, começou a falar em voz alta, clara o suficiente para que cada convidado, desde a primeira fileira até os que estavam no fundo da igreja, pudesse ouvir cada palavra. Ele disse que não poderia se casar com ela, que tinha ido a um médico, um profissional conceituado da cidade, e que recebera um diagnóstico devastador sobre Mariana. Segundo, os exames mostravam que ela era incapaz de engravidar, que jamais poderia dar herdeiros à família que eles planejavam construir, e que, por esse motivo, ele não podia seguir adiante com aquela união. As palavras ecoaram pelas paredes de pedra como golpes. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Os rostos dos convidados se transformaram em manchas borradas, as vozes se tornaram um zumbido distante. Ela olhou para a mãe, sentada na primeira fileira, e viu lágrimas escorrendo pelo rosto da mulher que sempre foi sua fortaleza. Olhou para o pai, cujo semblante demonstrava uma mistura de fúria e impotência. As tias, as primas, as amigas de infância, todas pareciam paralisadas, entre a compaixão e o escândalo. Rodrigo continuou dizendo que respeitava muito Mariana, que ela era uma boa pessoa, mas que ele precisava pensar no futuro, na continuidade do nome da família, nas expectativas que sempre teve de ser pai. Falou como se estivesse em uma reunião de negócios, expondo fatos, justificando uma decisão empresarial. Não houve um pedido de desculpas, não houve hesitação. Apenas a sentença fria e calculada de um homem que escolheu o altar como palco para sua covardia. A igreja explodiu em sussurros. Algumas pessoas se levantaram, chocadas. Outras permaneceram sentadas, cobrindo a boca com as mãos. O padre tentou intervir, pedindo calma, sugerindo que conversassem em particular, mas Rodrigo já estava se afastando, caminhando pelo corredor central com passos firmes, deixando Mariana ali, ajoelhada, sozinha, vestida de noiva, diante de 200 pessoas que agora a enxergavam de uma forma completamente diferente. Ela não conseguiu se levantar. As pernas não obedeciam, o corpo estava pesado demais. A vergonha era tão intensa que parecia física, como se cada olhar fosse uma pedra sendo colocada sobre seus ombros. Alguém tentou ajudá-la a se erguer, mas Mariana afastou a mão com delicadeza. Precisava sair dali.
Precisava respirar, precisava desaparecer. Com esforço, conseguiu se levantar e caminhou, quase correndo, pelo corredor lateral da igreja, longe dos olhares. Saiu por uma porta lateral que dava para um pequeno jardim nos fundos do templo, onde havia um banco de pedra sob a sombra de uma jabuticabeira. Ali, finalmente, deixou as lágrimas caírem. Chorou com a intensidade de quem acabara de perder tudo, a vida que planejara, o futuro que sonhara, a dignidade que sempre tentara preservar. Enquanto Mariana se desmanchava em lágrimas, dentro da igreja, o caos se instalava. As famílias se dividiam entre consolar e julgar, entre defender e condenar. Mas havia alguém que observava tudo com atenção diferente. No fundo da igreja, sentado discretamente na última fileira, estava Rafael Almeida Santos, um empresário de 42 anos, conhecido em São Paulo por ter construído um império no setor de tecnologia e inovação. Seu rosto era familiar para quem acompanhava revistas de negócios e jornais econômicos, mas ali, naquele sábado, ele não estava como executivo. Apenas como um pai que havia deixado as 3 filhas trigêmeas na catequese, que acontecia no salão ao lado da igreja. Rafael tinha ido à igreja apenas para buscar as meninas após a aula de religião, mas ao chegar mais cedo, resolvera sentar-se discretamente para aguardar. Nunca imaginou que presenciaria uma cena tão brutal. Enquanto observava Mariana ser destroçada publicamente, algo dentro dele se revoltou. Não era apenas a injustiça evidente da situação, mas a forma cruel como tudo fora conduzido. Aquilo não era apenas o rompimento de um noivado. Era a destruição deliberada de uma pessoa diante de todos que conhecia. Quando viu Mariana sair correndo para o jardim lateral, Rafael esperou alguns minutos. Não queria invadir um momento tão privado, mas também não conseguia simplesmente ir embora e fingir que não tinha visto nada. Havia algo naquela cena que o tocara profundamente. Talvez porque ele próprio conhecesse a dor da perda, a solidão de enfrentar o mundo sozinho, a sensação de que a vida que se planejava desmorona em um instante. Após recolher as 3 filhas, que ainda estavam animadas e alheias ao drama que acabara de acontecer na igreja principal, Rafael as levou até o carro e pediu que esperassem alguns minutos. Caminhou até o jardim lateral e encontrou Mariana ainda sentada no banco de pedra, o vestido branco, manchado de terra, o véu caído sobre os ombros, o rosto molhado de lágrimas. Rafael parou a alguns metros de distância, sem querer assustá-la. Pigarreou delicadamente e perguntou se ela estava bem, mesmo sabendo que era uma pergunta sem sentido diante da obviedade da resposta. Mariana ergueu o rosto, os olhos inchados, e disse que não estava bem, que nada estava bem. A voz saiu embargada, quebrada. Rafael se aproximou com cuidado e pediu licença para sentar ao seu lado no banco. Mariana fez um gesto vago de permissão, como se nada mais importasse. Ele se sentou, mantendo uma distância respeitosa, e ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando as folhas da jabuticabeira se moverem com a brisa da tarde. Então, com uma voz calma e firme, Rafael começou a falar. Disse que havia presenciado tudo o que acontecera no altar e que aquilo era inaceitável, que nenhuma pessoa merecia ser exposta daquela forma, independentemente do motivo. Mariana tentou interrompê-lo, dizendo que ele não entendia, que Rodrigo tinha razão, que ela realmente era defeituosa, incapaz de dar filhos. Mas Rafael levantou a mão, pedindo que ela o deixasse continuar. Ele revelou então algo que fez Mariana parar de chorar por um instante. Rafael explicou que conhecia o médico que Rodrigo havia mencionado, o Dr. Henrique Carvalho, um dos profissionais mais respeitados de São Paulo na área de medicina reprodutiva. Disse que esse médico era conhecido justamente por sua ética rígida, por jamais violar o sigilo médico ou fazer afirmações levianas sobre a saúde de qualquer paciente, e que, portanto, era extremamente improvável que ele tivesse dado o diagnóstico da forma como Rodrigo descrevera, muito menos autorizado que tal informação fosse tornada pública. Mariana sentiu uma fagulha de algo que não conseguiu identificar de imediato. Era raiva? Era esperança?
Era apenas confusão? Rafael continuou dizendo que, na verdade, tudo aquilo soava como uma desculpa conveniente, uma forma covarde de romper um compromisso sem assumir a responsabilidade pela escolha. Ele apostaria que Rodrigo já tinha outros planos, talvez outra pessoa, e precisava de uma justificativa que o fizesse parecer vítima das circunstâncias, e não o vilão da história. As palavras de Rafael começaram a fazer sentido na mente confusa de Mariana. Ela lembrou de detalhes que tinha ignorado nos últimos meses, pequenos sinais que agora ganhavam novo significado. As saídas cada vez mais frequentes de Rodrigo, as conversas telefônicas, que ele interrompia quando ela entrava na sala, a distância emocional crescente disfarçada de estresse com o trabalho. Talvez Rafael estivesse certo. Talvez tudo não passasse de uma mentira elaborada para encobrir algo muito mais simples e mesquinho. Rafael então mudou de assunto. Contou a Mariana sobre sua própria história. Falou da esposa que perdera há 3 anos, de forma súbita e inesperada, deixando-o sozinho com 3 meninas de apenas 5 anos na época. Trigêmeas. 3 personalidades completamente diferentes, 3 formas distintas de lidar com a perda da mãe, 3 necessidades que ele tentava atender, mas frequentemente falhava. Ele descreveu como era a vida desde então. Uma rotina de reuniões intermináveis, decisões que movimentavam milhões de reais, viagens de negócios que o afastavam de casa por dias. As meninas eram cuidadas por uma equipe de babás, professoras particulares, funcionários eficientes. Tinham tudo o que o dinheiro podia comprar, menos a presença constante de um pai e a figura materna que tanta falta fazia. Rafael confessou que a mais velha das trigêmeas, por apenas 5 minutos, havia assumido um papel que não deveria ser dela. Helena se tornara séria demais para uma criança de 8 anos, controladora, tentando manter a ordem na casa e cuidar das irmãs. Beatriz, a do meio, era explosiva e impulsiva, reagia a qualquer frustração com acessos de raiva que escondiam uma dor profunda. E Júlia, a caçula, vivia em um mundo de fantasias, criando histórias e amigos imaginários como forma de escape. A cobertura onde moravam no bairro dos Jardins era impecável, luxuosa, com uma vista privilegiada da cidade. Mas faltava vida, faltava calor, faltava alguém que sentasse na beirada da cama e ouvisse os medos noturnos de uma criança. Faltava abraço, colo, presença real. Rafael então fez algo completamente inesperado. Olhou diretamente para Mariana e disse que tinha uma proposta. Não era um pedido de casamento, não era uma oferta romântica ou cheia de promessas vazias. Era algo mais pragmático, mais honesto e, ao mesmo tempo, mais arriscado. Ele propôs que ela fosse morar na cobertura para ajudá-lo a cuidar das trigêmeas e administrar o lar. Em troca, oferecia respeito, dignidade, um espaço seguro longe dos olhares julgadores do bairro, onde todos já saberiam da história da igreja, e a chance de reconstruir sua vida em um ambiente diferente. Ele deixou claro que não esperava nada além disso. Não havia pressão, não havia expectativas românticas. Se um dia surgisse afeto verdadeiro entre eles, que viesse naturalmente com o tempo. Mas o que ele oferecia naquele momento era uma oportunidade de recomeço, uma chance de escapar do rótulo que acabara de ser imposto a ela, a mulher rejeitada no altar, a mulher marcada como defeituosa. Mariana ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Era absurdo, era imprudente, era uma loucura aceitar uma proposta dessas de um completo estranho. Mas quando pensou na alternativa, quando imaginou voltar para a casa dos pais e enfrentar os olhares de pena, as perguntas sussurradas, os cochichos pelos corredores do prédio, quando pensou em ver os mesmos rostos que presenciaram sua humilhação dia após dia, semana após semana, a proposta de Rafael começou a soar menos como loucura e mais como salvação. Ela perguntou por que ele faria isso. Por que ajudaria uma desconhecida? Rafael respondeu com simplicidade desconcertante. Disse que talvez fosse egoísmo disfarçado de bondade, porque ele precisava de ajuda real, não de mais funcionários cumprindo horários. Precisava de alguém que se importasse genuinamente com as meninas, que estivesse ali não por salário, mas por escolha,
e via em Mariana alguém que entendia a dor, alguém que conhecia perda, alguém que talvez pudesse conectar-se com 3 crianças feridas de uma forma que nenhuma babá treinada conseguiria. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Do lado de fora do jardim, o barulho da cidade continuava indiferente. Os carros passavam apressados pela avenida. As pessoas seguiam suas vidas sem saber do drama que se desenrolara naquela igreja. Mariana olhou para o vestido branco, agora sujo e amassado, símbolo de um futuro que nunca seria. Olhou para o buquê caído no chão, as pétalas dos lírios começando a murchar. Olhou para suas mãos, vazias, trêmulas. E então, em um ato de coragem que ela própria não sabia possuir, Mariana fez uma escolha. Disse que sim. Aceitava a proposta. Iria com Rafael. Talvez fosse loucura, talvez fosse desespero, talvez fosse apenas o instinto de sobrevivência de quem não via outra saída. Mas naquele momento, com o coração ainda sangrando e a dignidade em frangalhos, ela escolheu confiar em um estranho que lhe oferecera não amor, não paixão, mas algo muito mais raro e valioso: respeito e uma segunda chance. Rafael assentiu com seriedade e se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Mariana aceitou-a. Mão ergueu-se do banco e, pela segunda vez naquele dia, caminhou em direção ao desconhecido. Mas desta vez, não estava indo em direção a um altar. Estava indo em direção a um carro preto estacionado em frente à igreja, onde 3 meninas de 8 anos olhavam curiosas pela janela, sem imaginar que suas vidas também estavam prestes a mudar completamente. Antes de entrar no carro, Mariana olhou uma última vez para a igreja. Sua mãe estava na porta, o rosto marcado pelo choro, mas ao invés de chamá-la de volta, apenas acenou um gesto pequeno que carregava tanto despedida quanto bênção. Seu pai estava ao lado da esposa, a expressão grave, mas os olhos mostravam algo que Mariana levou segundos para reconhecer: confiança. Eles confiavam que ela sabia o que estava fazendo, mesmo que ela própria não tivesse certeza. Mariana entrou no carro, o vestido de noiva ocupando quase todo o banco traseiro. As 3 meninas a encaravam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Rafael fez as apresentações brevemente, apontando para cada uma. Helena, séria e observadora. Beatriz, com os braços cruzados em postura defensiva. Júlia, escondida atrás de um urso de pelúcia surrado. Mariana tentou sorrir, mas o gesto saiu trêmulo, quebrado. O carro partiu, deixando para trás o bairro do Jardim Paulista, subindo em direção à região dos jardins, onde os prédios ficavam cada vez mais altos e luxuosos. Mariana observava pela janela a cidade transformar-se gradualmente. As ruas ficavam mais largas, as calçadas mais limpas, as árvores mais bem cuidadas. Era como se estivesse viajando para outro país, mesmo ainda estando em São Paulo. Quando chegaram ao condomínio onde Rafael morava, Mariana sentiu o impacto da realidade que a aguardava. O edifício era imponente, todo de vidro espelhado, com um jardim frontal impecável e portaria com seguranças uniformizados. O carro entrou pela garagem subterrânea, estacionou em uma vaga marcada com o nome Santos, e todos desceram. O elevador privativo subia direto para a cobertura. As meninas estavam quietas, observando Mariana com atenção. Quando as portas se abriram diretamente dentro do apartamento, Mariana precisou fazer um esforço para não deixar o queixo cair. O espaço era imenso, pé direito altíssimo, janelas do chão ao teto com vista panorâmica para a cidade, móveis modernos e elegantes, obras de arte nas paredes. Tudo gritava luxo, sofisticação, poder. Mas havia algo estranho naquele ambiente perfeito. Brinquedos espalhados pelo tapete persa da sala. Uma boneca abandonada sobre o sofá de couro. Desenhos colados na geladeira de inox. Tênis pequenos largados na entrada. Era como se 2 realidades coexistissem sem se misturar completamente. O mundo adulto e corporativo de Rafael e o universo infantil e bagunçado das trigêmeas. Uma mulher de meia-idade, vestida com avental, apareceu vinda da cozinha. Rafael a apresentou como Dona Célia, a governanta que cuidava da casa.
A mulher olhou para Mariana com surpresa evidente, especialmente por causa do vestido de noiva, mas teve a delicadeza de não fazer perguntas. Rafael explicou brevemente que Mariana ficaria morando ali e que Célia deveria preparar o quarto de hóspedes. As trigêmeas finalmente reagiram. Helena, a mais velha e séria, deu um passo à frente e perguntou diretamente, com uma voz firme que não parecia de uma criança de 8 anos, quem era aquela mulher e por que estava ali. Rafael abaixou-se até ficar na altura dos olhos das filhas e explicou com paciência que Mariana era uma amiga que passava por um momento difícil e que ficaria com eles por um tempo, ajudando a cuidar da casa e delas. Beatriz, a do meio, cruzou os braços com mais força e declarou que não precisavam de ninguém, que já tinham Dona Célia e as outras empregadas. Júlia, a caçula, não disse nada, apenas abraçou o urso de pelúcia com mais força e deu alguns passos para trás, escondendo-se atrás da irmã. Mariana sentiu o peso daqueles olhares infantis carregados de desconfiança e medo. Não eram apenas 3 crianças mimadas resistindo a uma estranha em casa. Eram 3 meninas que haviam perdido a mãe e agora viam uma desconhecida aparecer de repente, vestida de noiva, invadindo o espaço que elas haviam aprendido a proteger com unhas e dentes. Naquele momento, Mariana teve a certeza absoluta de que havia cometido o maior erro de sua vida. O que estava fazendo ali? Como achara que poderia simplesmente entrar na vida dessas pessoas e fazer diferença? Ela não sabia nada sobre criar crianças, não tinha experiência, não tinha preparo. Estava ali apenas fugindo da própria dor, tentando escapar da humilhação. E agora se via presa em uma situação ainda mais complexa e assustadora do que a que deixara para trás. Rafael deve ter percebido o pânico nos olhos dela, porque se aproximou e disse baixinho que tudo ficaria bem, que ela teria tempo para se adaptar, que ninguém esperava milagres. Mariana assentiu, mas não acreditou em nenhuma palavra. Como poderia ficar bem? Como poderia dar certo? Dona Célia a conduziu até o quarto de hóspedes, um espaço amplo com uma cama king size, um closet vazio e uma varanda com vista para o bairro. A governanta ofereceu-se para ajudá-la a tirar o vestido de noiva e Mariana aceitou, grata por não ter que enfrentar sozinha os intermináveis botões nas costas. Quando finalmente se viu livre daquela roupa que agora representava apenas dor e vergonha, vestiu uma camisola simples que Dona Célia lhe emprestou e sentou-se na beirada da cama, exausta. A noite caiu sobre São Paulo. Do quarto, Mariana podia ver as luzes da cidade se acendendo uma a uma, milhões de pequenos pontos brilhantes que pareciam estrelas caídas sobre o concreto. Ouviu vozes vindas da sala, Rafael conversando com as filhas, explicando, acalmando. Ouviu passos pelo corredor, portas se fechando, a rotina noturna de uma casa que não conhecia. E então, no silêncio da madrugada, quando tudo finalmente se acalmou, Mariana permitiu-se chorar novamente. Mas desta vez não chorou apenas pela humilhação do altar, ou pela mentira de Rodrigo, ou pelo futuro destruído. Chorou também pela incerteza do presente, pelo medo do amanhã, pela sensação assustadora de estar completamente perdida em uma vida que não era sua. Lá fora, a cidade continuava viva, indiferente. E dentro daquela cobertura luxuosa, 4 almas feridas tentavam encontrar algum sentido no caos que suas vidas se tornaram. Os primeiros dias de Mariana na cobertura foram como andar sobre gelo fino, cada movimento calculado, cada palavra pensada 3 vezes antes de ser dita. Ela acordava cedo, antes mesmo de Dona Célia chegar, e ficava observando a cidade despertar através das janelas enormes da sala. São Paulo acordava em camadas. Primeiro os padeiros e trabalhadores da madrugada, depois os executivos apressados e, por fim, o caos total do trânsito da manhã. Rafael saía sempre muito cedo, por volta das 6h30, com uma pasta de couro debaixo do braço e o celular já colado ao ouvido, resolvendo problemas antes mesmo de chegar ao escritório. Ele se despedia das filhas com beijos rápidos na testa, sempre distraído, sempre com a mente já em alguma reunião importante. As meninas nem sempre acordavam a tempo de vê-lo sair. A rotina das trigêmeas era rigidamente estabelecida. Acordavam às 7,
tomavam café, da manhã preparado por Dona Célia, frequentavam a escola particular do bairro das 8 ao meio-dia, almoçavam em casa, tinham aulas particulares de inglês, piano e balé nas tardes, jantavam às 7 da noite e iam dormir às 9. Tudo cronometrado, tudo planejado, como uma engrenagem bem azeitada que funcionava independentemente de afeto ou conexão real. Mariana observava tudo de longe nos primeiros dias, tentando entender a dinâmica daquela casa. Helena, a mais velha por 5 minutos, era quem realmente comandava as operações. Ela escolhia a roupa que as 3 usariam, sempre combinando, decidia o que comer no café da Bumiciu. Manhã organizava as mochilas escolares. Aos 8 anos, tinha uma agenda mental mais organizada que muitos adultos. Mas Mariana notou algo que ninguém mais parecia ver. Por trás daquela fachada de controle, havia uma criança exausta, carregando um peso que não deveria ser dela. Beatriz era o oposto. Explosiva, impulsiva, respondia com gritos quando contrariada, atirava objetos quando frustrada, batia portas com força desnecessária. As babás anteriores tinham aprendido a simplesmente deixá-la sozinha quando os acessos de raiva começavam. Mas Mariana percebia que aquela raiva era apenas a superfície. Por baixo havia mágoa, havia abandono, havia uma menina desesperada por atenção que ninguém dava. Júlia, a caçula, vivia em seu próprio mundo. Conversava com amigos imaginários, criava histórias elaboradas sobre reinos encantados e princesas perdidas. Desenhava sem parar em cadernos que acumulava debaixo da cama. Ela era a que menos incomodava os adultos, justamente por isso era a mais negligenciada. Ninguém percebia que aquele mundo de fantasias era uma forma de escape de uma realidade dolorosa demais para uma criança processar. No terceiro dia, Mariana decidiu que não podia continuar apenas observando. Pela manhã, quando as meninas estavam tomando café, ela se juntou a elas na mesa. O silêncio foi imediato. Helena a encarou com aqueles olhos sérios demais para uma criança. Beatriz cruzou os braços em postura defensiva. Júlia escondeu o rosto atrás de um copo de suco. Mariana não tentou forçar conversa. Apenas serviu-se de café e torrada e comeu em silêncio. Mas quando Helena derramou suco na blusa do uniforme e soltou uma exclamação de frustração, foi Mariana quem se levantou primeiro, pegou um pano úmido e ajudou a limpar, dizendo que não era nada demais, que essas coisas aconteciam. Helena a encarou surpresa, como se ninguém nunca tivesse tratado um erro dela com tanta leveza. Naquela tarde, quando as meninas voltaram da escola, Mariana estava na cozinha tentando fazer brigadeiros. Dona Célia havia saído mais cedo, e a cozinha estava bagunçada com panelas, colheres e chocolate espalhados por todo lado. As trigêmeas pararam na porta, observando a cena com curiosidade. Foi Júlia quem perguntou primeiro, com a voz baixinha, o que ela estava fazendo. Mariana explicou que estava tentando fazer brigadeiros, mas que nunca tinha sido boa em cozinhar e provavelmente estava tudo errado. Beatriz deu um passo à frente, fungou o ar e declarou que estava queimando. Mariana olhou para a panela e viu que ela estava certa. O chocolate havia grudado no fundo e começava a soltar fumaça. Para surpresa de Mariana, Helena não reclamou ou chamou Dona Célia. Em vez disso, pegou uma colher, provou a mistura que não tinha queimado ainda e disse que só precisava de mais leite condensado e menos fogo. Beatriz puxou um banquinho e começou a mexer a panela com entusiasmo. Júlia ficou responsável por enrolar as bolinhas, suas mãos pequenas trabalhando com cuidado. Juntas, as 4 conseguiram salvar a receita. Quando os brigadeiros ficaram prontos, comeram todos sentadas no chão da cozinha, rindo das bocas sujas de chocolate. Foi um momento pequeno, quase insignificante, mas foi a primeira rachadura no muro que as meninas haviam construído ao redor de si mesmas. Nos dias seguintes, Mariana começou a perceber os padrões. Helena acordava sempre no meio da noite, caminhava até o quarto que fora de sua mãe, agora transformado em escritório, e ficava ali sentada no escuro por alguns minutos antes de voltar para a cama. Beatriz tinha pesadelos frequentes e acordava gritando, mas quando alguém vinha verificar, fingia estar dormindo, com vergonha da própria vulnerabilidade.
Júlia falava dormindo, conversas inteiras com a mãe que não estava mais ali. Uma noite, Mariana ouviu os gritos de Beatriz e foi até o quarto das meninas. Encontrou a menina sentada na cama, tremendo, os olhos arregalados de medo. Helena e Júlia dormiam profundamente em suas camas. Mariana se aproximou devagar, sem fazer movimentos bruscos, e perguntou se podia sentar ali. Beatriz hesitou, mas acabou assentindo. Em vez de perguntar sobre o pesadelo ou tentar forçar conversa, Mariana apenas ficou ali sentada, em silêncio, uma presença calma no meio da escuridão. Aos poucos, a respiração de Beatriz foi se acalmando. Depois de alguns minutos, a menina perguntou baixinho se Mariana ia embora também, como todas as outras babás. Mariana respondeu com honestidade. Disse que não sabia o futuro, mas que enquanto estivesse ali, estaria de verdade presente. Beatriz então contou, com a voz embargada, que sonhara com a mãe, que ela voltava, mas não reconhecia as filhas e ia embora de novo. Mariana sentiu o coração apertar. Puxou a menina para um abraço e Beatriz, que sempre resistia a demonstrações de afeto, dessa vez se deixou abraçar. Choraram juntas ali, no quarto escuro, duas almas feridas compartilhando dor. No dia seguinte, as coisas começaram a mudar sutilmente. Beatriz puxou Mariana pelo braço e mostrou os desenhos que guardava escondidos debaixo da cama. Retratos da família que costumava ser. Helena, ao invés de organizar tudo sozinha, começou a pedir ajuda. Pequenas coisas, como escolher entre 2 vestidos ou decidir o lanche da tarde. Júlia começou a contar suas histórias em voz alta, não mais apenas para amigos imaginários, mas para Mariana, que escutava com atenção genuína. Rafael observava tudo de longe, com uma mistura de surpresa e alívio. Ele via as filhas sorrirem mais, falarem mais, brigarem menos. A casa parecia mais leve, mais viva. Uma tarde, chegou mais cedo do trabalho e encontrou as 4 na sala, fazendo um castelo de almofadas e cobertas. As meninas riam alto. Mariana fingia ser um dragão atacando o castelo. Tudo era bagunça e alegria. Ele ficou parado na porta, observando, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Aquela era a casa que ele queria para suas filhas. Aquele era o ambiente que tentara criar, mas nunca conseguira. E tudo isso por causa de uma mulher que ele mal conhecia, que havia entrado em suas vidas por acaso, no dia mais doloroso dela. Mas nem tudo era tranquilo. As mudanças que aconteciam dentro da cobertura começaram a gerar consequências do lado de fora. A notícia de que Rafael, o viúvo milionário, tinha uma mulher morando em sua casa, espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais de São Paulo. Os comentários começaram discretos, depois ficaram mais ousados, mais maldosos. Foi então que Clarissa Mendonça apareceu. Irmã mais nova da falecida esposa de Rafael, Clarissa era uma mulher de 35 anos, executiva em uma multinacional, solteira, convicta e extremamente ambiciosa. Ela sempre tivera uma relação complicada com a irmã mais velha, mistura de amor e inveja. Quando a irmã morreu, Clarissa assumiu o papel de guardiã da memória familiar, visitando as sobrinhas aos domingos, participando de decisões importantes, mantendo presença constante na vida de Rafael. Mas a verdade era que Clarissa nunca quisera realmente a responsabilidade de criar 3 crianças. Gostava da parte bonita, dos almoços em restaurantes caros, das fotos nas redes sociais mostrando a tia dedicada, mas fugia das partes difíceis, das noites em claro, das birras, das demandas emocionais constantes. Para ela, as trigêmeas eram mais uma extensão do status familiar do que pessoas reais com necessidades reais. Quando soube que uma estranha estava morando na cobertura, cuidando das sobrinhas, Clarissa sentiu seu território sendo invadido. Apareceu sem avisar em um sábado de manhã, usando a chave que Rafael havia dado a ela anos atrás para emergências. Entrou na sala e encontrou Mariana ajudando as meninas a montar um quebra-cabeça gigante no chão. O confronto foi imediato. Clarissa exigiu saber quem era aquela mulher e o que estava fazendo ali. As trigêmeas ficaram tensas. Helena se levantou instintivamente,
colocando-se entre Mariana e a tia. Rafael, que estava no escritório, ouviu as vozes alteradas e veio ver o que acontecia. Clarissa não esperou explicações. Começou a atacar Mariana diretamente, dizendo que sabia muito bem quem ela era. A mulher rejeitada no altar, a que foi humilhada publicamente por não poder ter filhos. Suas palavras eram cruéis, calculadas para ferir. Disse que alguém com reputação manchada não deveria estar criando as herdeiras de uma família respeitável, que aquilo era inapropriado, perigoso até. Mariana empalideceu. As feridas que estavam começando a cicatrizar foram abertas novamente com violência. Ela tentou falar, defender-se, mas as palavras não saíam. Foi Helena quem reagiu. A menina de 8 anos se plantou na frente de Mariana e disse à tia, com uma firmeza impressionante, que ela não sabia de nada, que Mariana cuidava delas melhor do que qualquer pessoa desde que a mãe se fora, que ela ouvia quando elas choravam, abraçava quando tinham medo, ficava quando elas precisavam. Beatriz e Júlia se uniram à irmã, formando uma barreira protetora ao redor de Mariana. Clarissa ficou chocada. Nunca tinha visto as sobrinhas tão unidas, tão defensivas. Rafael interveio então, pediu que Clarissa fosse com ele até o escritório. A discussão que se seguiu foi acalorada, mas Rafael foi firme. Disse que Mariana estava ali porque ele decidira assim, que ela estava fazendo um trabalho extraordinário com as meninas e que a opinião da cidade não importava nem um pouco para ele. Clarissa saiu furiosa, prometendo que aquilo não ficaria assim. Ameaçou procurar advogados, o conselho tutelar, qualquer instância que pudesse usar para tirar Mariana dali. Para ela, não era sobre o bem-estar das sobrinhas, era sobre controle, sobre poder, sobre manter sua influência na família. Depois que Clarissa foi embora, Mariana se trancou no quarto. Estava abalada. As palavras da tia das meninas ecoavam em sua cabeça, trazendo de volta toda a vergonha do dia do casamento. Talvez Clarissa tivesse razão, pensou. Talvez ela realmente não devesse estar ali. Talvez sua presença só trouxesse problemas. Foi Rafael quem bateu na porta horas depois. Mariana abriu, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele entrou e sentou-se na poltrona próxima à janela, mantendo distância respeitosa. Disse que entendia se ela quisesse ir embora, que não a julgaria, que sabia que aquilo tudo era difícil demais, mas então contou algo que mudou tudo. Rafael revelou que naquela semana, pela primeira vez em 3 anos, Helena tinha dormido a noite inteira sem acordar para ir até o antigo quarto da mãe. Que Beatriz tinha passado 4 noites seguidas sem pesadelos. Que Júlia tinha começado a desenhar coisas do mundo real, não apenas fantasias de escape. Disse que via as filhas rindo de verdade, não aquele riso forçado e educado que apresentavam para visitas. Via elas sendo crianças novamente, e então fez algo completamente inesperado. Ajoelhou-se na frente de Mariana e segurou suas mãos. Disse que não queria que ela ficasse por obrigação, por pena ou por não ter para onde ir. Queria que ficasse porque aquela casa precisava dela, porque as meninas precisavam dela, porque ele próprio estava aprendendo a ser um pai melhor apenas observando como ela interagia com as filhas. Rafael então fez uma proposta. Não como contrato de trabalho, não como arranjo temporário. Ele pediu Mariana em casamento, um casamento real, oficial, que daria a ela não apenas a proteção legal contra pessoas como Clarissa, mas também a afirmação pública de que ela era parte daquela família, não uma estranha temporária. Se você estivesse no lugar de Mariana, aceitaria o pedido de casamento de Rafael ou recusaria para não se sentir ainda mais vulnerável? Nos conte nos comentários. Mariana ficou em silêncio por longos minutos. Olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente, um homem que tinha tudo materialmente, mas que carregava tanta dor quanto ela. Pensou nas 3 meninas que, em poucas semanas, haviam encontrado um espaço em seu coração. Pensou em como se sentia útil ali, necessária, parte de algo maior que sua própria dor. Mas também pensou nos riscos. E se desse errado? E se Rafael mudasse de ideia? E se as meninas a rejeitassem eventualmente? E se ela nunca fosse boa o suficiente para substituir a mãe que elas perderam? Os medos eram muitos, eram reais,
eram justificados. Rafael percebeu a hesitação e acrescentou algo crucial. Disse que não esperava que ela substituísse ninguém, que a esposa que perdera sempre teria seu lugar na memória e no coração das filhas. O que ele oferecia era a chance de construir algo novo, um tipo diferente de família, baseada não na substituição, mas na adição. Mariana não precisava apagar o passado para fazer parte do futuro. Aquelas palavras foram o que Mariana precisava ouvir. Ela percebeu que não estava sendo chamada para ocupar o lugar de outra pessoa, mas para criar seu próprio lugar naquela história. Com lágrimas nos olhos, respondeu que sim. Aceitava casar-se com ele, não por desespero ou falta de opção, mas porque genuinamente queria estar ali, queria fazer parte daquela família ferida e complexa. Rafael a abraçou e, pela primeira vez desde que se conheceram, houve calor real naquele abraço. Não era paixão ardente, não era romance de novela, mas era conexão verdadeira, era parceria, era o começo de algo que poderia se transformar em amor com o tempo. As trigêmeas, que estavam escutando do lado de fora da porta, explodiram em gritos de alegria. Invadiram o quarto, pulando e rindo. Abraçaram Mariana e o pai em um emaranhado de braços e pernas, comemorando como se fosse Natal e aniversário ao mesmo tempo. Naquele momento, bagunçados e felizes no chão do quarto, eram finalmente uma família. Os preparativos para o casamento foram discretos, mas significativos. Rafael não queria ostentação, e Mariana definitivamente não queria repetir o circo que fora sua primeira tentativa de casar. Decidiram por uma cerimônia pequena, apenas familiares próximos e amigos verdadeiros, na mesma igreja de Nossa Senhora Aparecida, onde tudo começara. Mariana hesitou quando Rafael sugeriu a mesma igreja. As memórias daquele dia ainda eram dolorosas, mas ele argumentou que era importante ressignificar aquele espaço, transformá-lo de lugar de humilhação em lugar de recomeço. E Mariana concordou, percebendo que tinha razão. No dia do casamento, 3 meses após o dia fatídico do altar, Mariana entrou na igreja com um vestido simples, cor marfim, sem véu, sem pompa. As trigêmeas entravam à frente, como daminhas, vestidas com vestidos iguais em tons de rosa claro, sorrindo genuinamente. Rafael a esperava no altar, nervoso mas feliz, muito diferente de Rodrigo naquele outro dia. Quando o padre perguntou se ele aceitava Mariana como esposa, Rafael respondeu com voz firme e clara, olhando nos olhos dela. Sim, aceitava, para sempre, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Mariana repetiu os mesmos votos, dessa vez sem medo, sem hesitação. Quando foram declarados marido e mulher, a igreja, que meses antes testemunhara sua destruição, agora testemunhava sua reconstrução. Os poucos convidados aplaudiram com entusiasmo. As trigêmeas abraçaram os dois com força. E Mariana sentiu, pela primeira vez em meses, que talvez realmente fosse possível ser feliz novamente. A festa foi pequena, em um restaurante elegante do bairro, apenas para a família e amigos próximos. Notavelmente ausente estava Clarissa, que recusara o convite com um e-mail frio e formal. Os pais de Mariana estavam lá, emocionados, felizes por ver a filha sorrindo novamente. Alguns, colegas de trabalho de Rafael, compareceram, impressionados com a transformação que viam no chefe, sempre sério e distante. Durante o jantar, Helena pediu a palavra. A menina de 8 anos se levantou, séria como sempre, e fez um brinde que deixou todos emocionados. Disse que durante muito tempo elas não tiveram uma família completa, que tinha um buraco que doía todos os dias, mas que Mariana não tentou tapar esse buraco fingindo ser alguém que não era. Em vez disso, ela trouxe luz suficiente para que elas pudessem ver além da dor. E que agora, finalmente, elas tinham uma mãe, novamente diferente da anterior, mas igualmente amada. Não havia olho seco na sala. Mariana abraçou Helena com força, sussurrando agradecimentos que nem ela mesma sabia expressar direito. Rafael observava sua família, a nova e a que estava sendo reconstruída, com um sorriso que há anos não aparecia em seu rosto. Quando voltaram para casa naquela noite, já como uma família oficialmente constituída,
Mariana percebeu que a cobertura parecia diferente. Não havia mudado nada fisicamente, mas energeticamente era outro lugar. Não era mais a casa do empresário milionário e suas filhas órfãs. Era o lar da família Santos, com todas as complexidades, alegrias e desafios que isso envolvia. Mas a paz duraria pouco, porque em São Paulo, em algum lugar da cidade, Clarissa articulava seus próximos movimentos, determinada a provar que aquele casamento era uma farsa e que Mariana não merecia estar onde estava. E do outro lado da cidade, em um apartamento menor e mais modesto, Rodrigo lia sobre o casamento de sua ex-noiva com um empresário milionário e sentia algo que não conseguia nomear, uma mistura de raiva, inveja e remorso que o corroía por dentro. As peças no tabuleiro estavam se movendo e tempestades se formavam no horizonte. Mas, por enquanto, naquela noite, Mariana dormiu em paz pela primeira vez em meses, com Rafael ao seu lado e as trigêmeas dormindo tranquilas em seus quartos, todas parte de algo que, contra todas as probabilidades, estava começando a se parecer muito com felicidade. Os meses seguintes ao casamento trouxeram uma rotina que Mariana nunca imaginara viver. Acordava cedo, preparava o café da manhã, enquanto Rafael se arrumava para o trabalho, ajudava as trigêmeas com os uniformes escolares, acompanhava deveres de casa, organizava a agenda de atividades extracurriculares. Era uma vida agitada, cheia de demandas, mas havia propósito em cada ação, havia significado em cada momento. Rafael começou a chegar mais cedo em casa, deixando reuniões mais cedo, recusando compromissos que antes aceitaria sem questionar. Jantava com a família todos os dias, perguntava sobre o dia das meninas, ouvia as histórias que Júlia criava, revisava os trabalhos escolares de Helena, conversava sobre os medos de Beatriz. Estava se tornando o pai que sempre quis ser, mas nunca soube como. A relação entre Mariana e Rafael também evoluía naturalmente. Não houve um momento específico de paixão cinematográfica, mas sim uma construção gradual de intimidade. As conversas à noite, depois que as meninas dormiam, tornaram-se o momento favorito de ambos. Sentavam-se na varanda envidraçada, com a cidade iluminada abaixo deles, e conversavam sobre tudo e nada. Rafael falava sobre os desafios da empresa, sobre decisões difíceis, sobre o peso da responsabilidade. Mariana compartilhava suas inseguranças, seus medos de não ser boa o suficiente, suas surpresas ao descobrir que era capaz de tanto amor por aquelas 3 meninas. Foi em uma dessas noites que Rafael segurou a mão de Mariana pela primeira vez, de forma deliberadamente romântica, não apenas afetuosa. Disse que ela havia trazido algo para sua vida que ele nem sabia que faltava, uma leveza que o dinheiro nunca poderia comprar. Mariana respondeu que ele lhe dera algo igualmente valioso, uma segunda chance quando ela achava que sua história havia terminado. O primeiro beijo veio naturalmente, sem planejamento. Estavam na cozinha, tarde da noite, Mariana preparando um chá e Rafael pegando água na geladeira. Esbarraram um no outro, riram da própria falta de jeito, e então simplesmente aconteceu. Foi suave, tímido até, como adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Quando se separaram, ambos sorriram, uma mistura de nervosismo e certeza. Mas enquanto a vida dentro da cobertura florescia, as ameaças externas se intensificavam. Clarissa não havia desistido de seus planos. Usou seus contatos na alta sociedade paulistana para espalhar boatos sobre Mariana, insinuações sobre suas verdadeiras intenções, sugestões de que ela era uma oportunista que enganara Rafael apenas para ter acesso à fortuna da família. Os comentários chegaram aos ouvidos de Rafael através de colegas de trabalho que mencionavam o que andavam ouvindo nos clubes exclusivos e jantares beneficentes. Rafael tentava blindar Mariana dessas fofocas, mas era impossível controlar completamente. Algumas mães da escola das meninas começaram a olhar Mariana com desconfiança, a afastar suas filhas das trigêmeas, como se a mácula da madrasta pudesse contaminar suas crianças. As trigêmeas percebiam as mudanças. Helena ouviu 2 colegas comentando que a nova mãe dela era a mulher que ninguém quis casar. Beatriz
se meteu em uma briga na escola quando um menino zombou da família dela. Júlia começou a ter pesadelos novamente, sonhando que Mariana ia embora e elas ficavam sozinhas outra vez. Foi então que algo inesperado aconteceu. Mariana começou a sentir enjoos pela manhã, uma fadiga constante que não conseguia explicar. Inicialmente pensou que fosse estresse, o peso emocional de tudo que estava enfrentando. Mas quando os sintomas persistiram, por semanas, Dona Célia, com sua sabedoria de quem criara 4 filhos, sugeriu discretamente que ela procurasse um médico. Mariana agendou uma consulta com uma ginecologista que Dona Célia recomendara, doutora Fernanda Oliveira, uma profissional respeitada e conhecida por sua discrição. No consultório elegante da doutora Fernanda, em uma manhã chuvosa de junho, após uma série de exames, Mariana recebeu a notícia que mudaria tudo. Estava grávida. Aproximadamente 8 semanas. O diagnóstico era claro, inequívoco. A mulher que fora publicamente rotulada como incapaz de engravidar carregava uma vida dentro de si. Mariana ficou em choque absoluto. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que conseguisse processar a informação completamente. Doutora Fernanda segurou sua mão com gentileza, perguntando se estava tudo bem, se a gravidez era desejada. Mariana balançou a cabeça, tentando explicar entre soluços que não eram lágrimas de tristeza, mas de uma mistura complexa de alívio, alegria, vindicação e medo. Ela contou à médica toda a história. O casamento interrompido, a acusação pública de infertilidade, a humilhação, o rótulo que carregara por meses. Doutora Fernanda ouviu tudo com atenção profissional, mas seus olhos mostravam empatia genuína. Quando Mariana terminou, a médica disse algo importante. Explicou que diagnósticos de infertilidade eram complexos, exigiam múltiplos exames ao longo de meses e nunca seriam feitos de forma leviana ou comunicados da maneira como Rodrigo fizera. Disse que, muito provavelmente, tudo não passara de uma mentira deliberada, uma desculpa cruel para justificar um rompimento que ele não teve coragem de fazer honestamente. E que agora, com aquela gravidez, Mariana tinha a prova concreta de que fora vítima de uma farsa. Mariana saiu do consultório em estado de transe, sentou-se no carro no estacionamento e ficou ali por longos minutos apenas processando. Estava grávida. Ia ter um filho. A família que estava construindo ia ganhar mais um membro. As trigêmeas teriam um irmão ou irmã. Rafael seria pai novamente. E ela, Mariana, que fora chamada de defeituosa, provaria ao mundo inteiro que aquilo era mentira. Mas junto com a alegria vinha o medo. Como Rafael reagiria? Ele casara com ela não esperando mais filhos. Estava confortável com a família de 4 que haviam formado. E se ele não quisesse? E se achasse que ela engravidara propositalmente para prendê-lo? As inseguranças que Mariana pensava ter superado voltaram com força. Ela decidiu não contar imediatamente. Precisava processar, planejar, encontrar o momento certo. Mas guardar um segredo daquele tamanho mostrou-se mais difícil do que imaginara. Os enjoos matinais eram cada vez mais intensos. A fadiga a deixava exausta no meio da tarde. Rafael notou que algo estava diferente. Perguntou se ela estava bem, se precisava de alguma coisa. Foi Dona Célia quem, com seu jeito materno, puxou Mariana para um canto da cozinha uma tarde e disse que sabia. Tinha visto aqueles sintomas antes, 4 vezes em si mesma. Disse que Mariana precisava contar a Rafael, que era direito dele saber, que guardar segredo só traria mais complicações. Mariana concordou, sabia que a governanta estava certa. Escolheu. Uma sexta à noite, depois que as meninas foram dormir. Rafael estava na varanda, olhando a cidade como fazia frequentemente depois de dias difíceis de trabalho. Mariana se juntou a ele, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Começou contando sobre os sintomas que vinha sentindo, sobre a visita à médica, sobre os exames. Rafael ficou imediatamente preocupado, perguntando se era algo sério, se ela estava doente. Mariana balançou a cabeça e disse as palavras que mudaram tudo novamente. Eu estou grávida, Rafael. Estamos esperando um bebê.
O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Rafael ficou completamente imóvel, processando a informação. Mariana esperou, o medo crescendo a cada segundo de silêncio, e então Rafael se virou para ela, e Mariana viu lágrimas nos olhos dele. Ele a abraçou com uma força que quase a derrubou, repetindo que não acreditava, que era incrível, que era maravilhoso. Disse que nunca imaginou que seria pai novamente, que achava que aquele capítulo de sua vida estava encerrado, mas que a notícia o deixava incrivelmente feliz. Não havia hesitação na voz dele, não havia dúvida, apenas alegria pura. Eles conversaram por horas naquela noite. Rafael fez 1000 perguntas sobre como ela estava se sentindo, o que precisava, como podiam se preparar. Falou sobre como contariam para as meninas, sobre transformar um dos quartos de hóspedes em quarto de bebê, sobre tudo que teriam que providenciar. Estava animado como uma criança na véspera de Natal. Mas então Mariana trouxe à tona algo que a incomodava. Disse que aquela gravidez provava definitivamente que Rodrigo mentira, que o diagnóstico dele, Citara, nunca existiu, e que ela precisava, por justiça, tornar isso público. Não por vingança, mas para que nenhuma outra mulher fosse destruída da mesma forma. Rafael ficou sério. Perguntou se ela tinha certeza, se estava preparada para reabrir aquelas feridas, para enfrentar novamente o escrutínio público. Mariana disse que sim, que precisava fazer isso não só por ela, mas por todas as mulheres que são falsamente acusadas, rotuladas, destruídas por homens covardes demais para assumir suas próprias escolhas. Eles elaboraram um plano. Em 2 semanas, aconteceria o Gala Empresarial de São Paulo, um evento anual que reunia os principais empresários, executivos e figuras da alta sociedade paulistana. Rafael sempre comparecia como patrocinador. Rodrigo, que trabalhava em uma empresa de médio porte, também costumava estar presente, fazendo networking e tentando conquistar novos clientes. Seria o palco perfeito, público suficiente para que a verdade se espalhasse rapidamente, mas controlado o bastante para evitar um circo midiático completo. Mariana estaria ao lado de Rafael, visivelmente grávida, e fariam questão de que a informação chegasse aos ouvidos certos. As 2 semanas seguintes foram de preparação intensa. Mariana contou às trigêmeas sobre a gravidez em um almoço de domingo. As reações foram exatamente o que esperava. Helena ficou séria primeiro, processando a informação, então perguntou se isso significava que Mariana ia embora ou ficar menos com elas. Quando Mariana garantiu que não, que ela teria espaço no coração e tempo para todas elas, Helena sorriu genuinamente e disse que sempre quis um irmão ou irmã mais novo. Beatriz explodiu em entusiasmo imediato, já fazendo planos sobre ensinar o bebê a jogar futebol e andar de bicicleta. Júlia ficou quieta por um momento, então perguntou se podia escolher o nome se fosse menina. Queria algo de uma de suas histórias, algo mágico. Mariana prometeu que considerariam todas as sugestões. A notícia da gravidez vazou antes do gala, como esperado em uma cidade onde fofocas circulam mais rápido que informações oficiais. Clarissa ficou sabendo através de uma conhecida comum e sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Aquilo arruinava completamente seus planos. Não poderia mais atacar Mariana como oportunista interesseira quando ela estava gerando um herdeiro legítimo da família Santos. Mas Clarissa não era de desistir facilmente. Se não podia atacar a legitimidade do casamento, atacaria o caráter. Começou a espalhar uma nova versão da história, insinuando que Mariana engravidara propositalmente para se agarrar a Rafael, que talvez não fosse nem filho dele, que tudo era uma armadilha bem elaborada. As insinuações chegaram aos ouvidos de Rafael através de um primo distante que ligou, preocupado. Rafael ficou furioso, não com Mariana, mas com Clarissa. Decidiu que era hora de estabelecer limites definitivos. Marcou uma reunião com a cunhada em seu escritório. O encontro foi tenso e definitivo. Rafael deixou claro que Clarissa não era mais bem-vinda na cobertura, que suas visitas às sobrinhas teriam que ser agendadas previamente e supervisionadas, e que qualquer nova tentativa de difamar Mariana resultaria em medidas legais.
Clarissa saiu do escritório humilhada e furiosa, jurando que aquilo não ficaria assim. Finalmente, chegou a noite do gala empresarial. O evento acontecia no salão nobre de um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Mariana escolheu um vestido de festa que acentuava delicadamente a barriga já perceptível. Não tentou esconder, pelo contrário, queria que todos vissem. Rafael estava ao seu lado, orgulhoso, protetor. Quando entraram no salão, as cabeças se viraram. Os sussurros começaram imediatamente. Ali estava a mulher rejeitada no altar, agora casada com um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo, visivelmente grávida. Rodrigo estava do outro lado do salão quando os viu entrar. Ele estava acompanhado de Amanda, uma mulher loira e elegante, com quem casara 6 meses após cancelar o casamento com Mariana. Amanda estava grávida também, mas, ainda no início, a barriga praticamente imperceptível. Rodrigo sentiu o sangue gelar quando viu Mariana. O encontro era inevitável. Em eventos como aquele, as pessoas circulam, cumprimentam, fazem contatos. Foi Amanda quem, sem saber de toda a história, puxou Rodrigo na direção de Rafael, querendo ser apresentada ao renomado empresário. Quando os dois casais ficaram frente a frente, o ar pareceu ficar mais pesado. Rafael cumprimentou Rodrigo com frieza profissional. Mariana acenou com educação distante. Amanda, percebendo a tensão, mas sem entender a origem, tentou puxar conversa, comentando sobre a gravidez de Mariana, perguntando de quantos meses estava. Mariana respondeu, calmamente 5 meses, esperando para maio do ano seguinte. Amanda comentou entusiasmada que ela também estava grávida, apenas 2 meses, e como era maravilhoso. Então, sem malícia, perguntou se Mariana já tinha outros filhos. Foi Rafael quem respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Disse que Mariana era madrasta de suas 3 filhas e que aquele seria o primeiro filho biológico dela, e acrescentou, olhando diretamente para Rodrigo, que tinham sido informados por algumas pessoas que Mariana não poderia engravidar, mas que obviamente aquela informação estava completamente errada. Rodrigo empalideceu. Amanda olhou confusa do marido para Mariana, começando a juntar as peças da história. Mariana, então, com uma calma que surpreendeu até a si mesma, disse que de fato tinha sido informada, em um momento muito público de sua vida, que era incapaz de gerar filhos. Que aquela informação falsa destruíra sua reputação e causara sofrimento imensurável. Mas que a gravidez atual provava definitivamente que tudo não passara de mentira. A conversa estava começando a atrair atenção. Pessoas ao redor pararam de falar para ouvir. Rodrigo tentou se afastar, mas Mariana não tinha terminado. Ela acrescentou em voz clara para que todos ouvissem que tinha procurado o médico, que supostamente dera o diagnóstico, Dr. Henrique Carvalho, que estava presente ali no evento, e que o respeitado profissional confirmara que jamais examinara Mariana, jamais dera tal diagnóstico, e jamais autorizaria que informações médicas fossem divulgadas da forma como foram. Naquele momento, Dr. Henrique, que estava a poucos metros, virou-se e confirmou com a cabeça, o rosto sério. Disse em voz alta que de fato nunca examinara aquela senhora e que seu nome fora usado indevidamente em uma situação deplorável, que estava considerando medidas legais contra quem usara sua reputação profissional para encobrir uma mentira. O escândalo estava completo. Todos, ao redor, olhavam para Rodrigo com uma mistura de choque e desaprovação. Amanda deixou cair a taça de champanhe que segurava, os cacos espalhando-se pelo chão de mármore. Ela olhou para o marido com horror, percebendo que ele havia destruído publicamente outra mulher com uma mentira elaborada. Rodrigo tentou se defender, gaguejando explicações incoerentes, mas as palavras saíam sem sentido. Tentou dizer que houvera um mal-entendido, que talvez outro médico, que a informação fora passada por terceiros. Mas ninguém estava comprando a história. A verdade era óbvia para todos ali. Amanda virou-se e saiu do salão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rodrigo foi atrás dela, mas antes de sair olhou uma última vez para Mariana. Não havia raiva naquele olhar, apenas a vergonha de quem fora exposto pelo que realmente era,
um covarde que destruíra uma pessoa inocente para esconder sua própria fraqueza. Depois que eles saíram, o salão explodiu em conversas, mas o tom havia mudado completamente. As pessoas que antes olhavam Mariana com suspeita ou pena, agora a viam com respeito, como alguém que enfrentara uma injustiça terrível e saíra mais forte. Rafael manteve o braço ao redor da cintura dela, orgulhoso, protetor. Eles não ficaram muito mais tempo no evento. Já tinham feito o que vieram fazer. A verdade estava exposta, a mentira desmascarada, a justiça feita. Saíram do hotel e entraram no carro, onde finalmente Mariana permitiu que as lágrimas caíssem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação, de encerramento. Rafael dirigiu em silêncio até em casa, dando a ela o espaço para processar tudo. Quando chegaram à cobertura, as trigêmeas ainda estavam acordadas, esperando ansiosas para saber como tinha sido. Dona Célia as mantivera entretidas com filmes e pipoca, mas as meninas estavam na janela vigiando a chegada dos pais. Mariana contou a elas em versão adaptada para crianças que a verdade havia sido revelada, que as mentiras sobre ela estavam desfeitas. Helena abraçou Mariana com força, dizendo que sempre soube que tudo era mentira. Beatriz declarou que Rodrigo era um idiota, palavra que rendeu uma bronca gentil de Rafael, mas que fez todos rirem. Júlia perguntou se agora Mariana estava feliz de verdade, e ela respondeu que sim, que estava. Aquela noite, depois que as meninas finalmente foram dormir, Rafael e Mariana ficaram na varanda, olhando as luzes de São Paulo. Ela colocou a mão dele sobre sua barriga, onde uma vida pequena e preciosa crescia. Ele beijou sua testa e disse que era o homem mais sortudo do mundo, não por causa do dinheiro ou do sucesso, mas porque tinha encontrado ela, e juntos estavam construindo algo que nenhuma fortuna poderia comprar, uma família verdadeira. E ali, no alto de um arranha-céu na maior cidade do Brasil, duas pessoas que haviam sido quebradas pelo passado olhavam para o futuro com esperança renovada, sabendo que os melhores capítulos de suas histórias ainda estavam por vir. Os meses seguintes ao gala foram de transformação completa na vida da família Santos. A notícia do confronto entre Mariana e Rodrigo espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais de São Paulo. As opiniões se dividiram, como sempre acontece, mas a maioria das pessoas com senso de justiça reconheceu a coragem de Mariana em expor uma mentira tão cruel. Amanda pediu o divórcio de Rodrigo 2 semanas após o evento. Descobriu que ele havia começado o relacionamento com ela enquanto ainda era noivo de Mariana, confirmando a suspeita de que a mentira sobre a infertilidade fora apenas uma desculpa conveniente para encobrir uma traição. A reputação de Rodrigo no meio empresarial ficou manchada, muitos clientes cancelaram contratos. E ele acabou tendo que deixar São Paulo, mudando-se para o interior, para tentar reconstruir a vida longe dos olhares julgadores. Clarissa, após as ameaças de Rafael, diminuiu consideravelmente suas investidas. Continuou amargurada, mas aprendera que havia limites que não podia ultrapassar sem consequências sérias. As visitas às sobrinhas tornaram-se raras e superficiais, mais por obrigação social do que por afeto genuíno. Enquanto isso, dentro da cobertura, a vida seguia seu curso natural e caótico. A gravidez de Mariana avançava sem complicações. A barriga crescia a cada mês, e com ela crescia também a empolgação das trigêmeas. Helena assumira o papel de consultora oficial de nomes, criando listas extensas e organizadas, com opções para menino e menina. Beatriz já planejava quais esportes ensinaria ao bebê, insistindo que futebol seria essencial. Júlia desenhava o quarto do bebê em seus cadernos, com detalhes fantasiosos de castelos e estrelas. Rafael transformou um dos quartos de hóspedes em um quarto de bebê digno de revista de decoração. Contratou uma designer especializada, mas deixou que Mariana e as meninas tomassem todas as decisões importantes sobre cores, móveis e decoração. O resultado foi um espaço lindo e acolhedor, com tons suaves de verde menta e branco, nuvens, pintadas no teto, e um mobile artesanal que Júlia insistiu em fazer com a ajuda da mãe.
Em uma tarde de dezembro, durante o ultrassom morfológico, Mariana e Rafael descobriram que seria um menino. As meninas explodiram em alegria quando souberam. Helena disse que agora a família estava equilibrada, 4 meninas e 2 meninos. Beatriz comemorou dizendo que teria um parceiro para jogar bola. Júlia declarou que o nome tinha que ser Pedro, como o príncipe de uma de suas histórias favoritas. E assim ficou decidido. Pedro Santos seria o nome do novo integrante da família. A gravidez também aproximou, ainda mais Mariana e Rafael. Ele estava presente em todas as consultas médicas, lia livros sobre paternidade com a dedicação de quem estuda para uma prova importante, montava o berço com as próprias mãos, mesmo tendo funcionários que poderiam fazer isso. Queria participar de tudo, não perder nenhum momento. Uma noite, já no 8º mês de gestação, enquanto Mariana e Rafael estavam deitados na cama, ele com a mão sobre a barriga dela sentindo os chutes do bebê, ele fez uma confissão. Disse que quando casara com a primeira esposa, não estava emocionalmente preparado para ser pai. Foi surpreendido pela notícia das trigêmeas, entrou em pânico com a responsabilidade. Trabalhou demais para fugir do medo de falhar. E quando ela morreu, ele se sentiu culpado por não ter aproveitado cada momento, por ter deixado o trabalho consumir o tempo que deveria ter dedicado à família. Mas agora, disse ele, era diferente. Ele estava presente, consciente, grato. E tudo isso graças a Mariana, que lhe ensinara o que realmente importava na vida. Mariana chorou, como chorava por qualquer coisa naqueles dias de hormônios à flor da pele, mas eram lágrimas de felicidade pura. O nascimento de Pedro aconteceu em uma noite chuvosa de maio, 3 dias antes da data prevista. Mariana começou a sentir as contrações durante o jantar. Tentou disfarçar para não assustar as meninas, mas Rafael percebeu imediatamente. Ligou para Dona Célia vir ficar com as trigêmeas e levou Mariana às pressas para o hospital. As meninas ficaram acordadas apesar da hora tardia, ansiosas, pedindo notícias a cada 10 minutos. Dona Célia tentava acalmá-las, mas ela própria estava nervosa, rezando baixinho, enquanto fazia chá que ninguém tomava. No hospital tudo aconteceu rápido. O trabalho de parto foi intenso, mas sem complicações. Rafael ficou ao lado de Mariana o tempo todo segurando sua mão, enxugando seu suor, repetindo palavras de encorajamento. Quando finalmente Pedro nasceu, com um choro forte e saudável, o médico o colocou no colo de Mariana, e ela sentiu uma onda de emoção tão intensa que achou que o coração fosse explodir. Rafael chorou abertamente ao ver o filho. Abraçou Mariana e o bebê, agradecendo a ela por aquele presente, por aquela segunda chance de ser pai, de fazer certo o que sentira ter falhado antes. O bebê tinha os olhos escuros, uma penugem de cabelo castanho e um choro que parecia capaz de acordar o hospital inteiro. Quando finalmente puderam receber visitas, as trigêmeas invadiram o quarto como um furacão de emoções. Helena segurava um buquê de flores que ela mesma escolhera na floricultura do hospital. Beatriz trazia um ursinho de pelúcia gigante. Júlia carregava um desenho que fizera do irmão surpreendentemente parecido com o bebê real. As meninas se apertavam ao redor de Mariana na cama do hospital, querendo ver o irmão mais de perto. Pedro dormia tranquilo, alheio ao alvoroço ao seu redor. Mariana deixou cada uma delas segurar o bebê por alguns instantes, supervisionadas de perto por ela e Rafael. Helena segurou com uma seriedade tocante, como se estivesse segurando algo de valor inestimável. Beatriz ficou sem palavras pela primeira vez na vida, apenas olhando maravilhada. Júlia cantarolou baixinho uma canção de ninar que inventara especialmente para o irmão. Naquele quarto de hospital, com as luzes suaves da madrugada entrando pela janela e a chuva tamborilaando no vidro, a família Santos estava completa. Não eram uma família tradicional, não tinham o mesmo sangue correndo nas veias todas, mas eram unidos por algo mais forte que genética. Amor escolhido, construído dia após dia, tijolo por tijolo. Os primeiros meses com Pedro em casa foram desafiadores como são para qualquer família com recém-nascido. As noites mal dormidas, as trocas infinitas de fraldas, o choro que às vezes parecia sem razão.
mas havia alegria em cada momento, até nos mais cansativos. As trigêmeas ajudavam como podiam, pegando fraldas, fazendo caretas para o bebê rir, cantando para ele dormir. Rafael assumiu parte das tarefas noturnas, insistindo que Mariana descansasse quando possível. Ele trocava fraldas, dava mamadeira de madrugada, ninava o filho de volta ao sono. Era o pai que sempre quis ser e agora finalmente conseguia. Pedro crescia rápido como todos os bebês. O primeiro sorriso veio, com 6 semanas arrancando gritos de alegria das irmãs. O primeiro dente apareceu com 5 meses, causando noites difíceis, mas também comemoração. Os primeiros passos vieram com 10 meses, incentivados pelas trigêmeas que se sentavam no chão, formando um círculo de encorajamento. Enquanto Pedro crescia, as trigêmeas também mudavam. Helena, com a chegada do irmão e vendo Mariana assumir naturalmente o papel de cuidadora principal, conseguiu finalmente soltar o controle excessivo que mantinha sobre tudo. Voltou a ser criança, a brincar sem culpa, a rir sem o peso da responsabilidade nos ombros. Seus boletins escolares continuavam impecáveis, mas agora ela também sabia se divertir. Beatriz, com alguém para cuidar que era ainda mais vulnerável que ela, encontrou um propósito para toda aquela energia explosiva. Tornou-se a protetora oficial do irmão, afastando qualquer perigo imaginário, defendendo-o com a ferocidade de uma leoa. Os acessos de raiva diminuíram drasticamente, substituídos por uma dedicação tocante ao pequeno Pedro. Júlia continuou em seu mundo de fantasias, mas agora incluía o irmão em suas histórias. Pedro era o príncipe em seus contos, o herói de suas aventuras imaginárias. E quando cresceu um pouco, ele adorava ouvir as histórias elaboradas que a irmã criava, seus olhos arregalados de encantamento. Os anos passaram em um ritmo que parecia simultaneamente rápido e lento. Rápido, quando olhavam para trás e percebiam como as crianças haviam crescido. Lento, quando estavam vivendo cada dia, cada momento precioso. As trigêmeas cresceram e cada uma seguiu seu caminho natural. Helena, sempre a mais estudiosa e organizada, formou-se em administração e começou a trabalhar na empresa do pai, mostrando talento natural para negócios e liderança. Mas diferente do pai em sua juventude, ela sabia equilibrar trabalho e vida pessoal, aprendera com os erros que quase destruíram a família. Beatriz encontrou sua vocação no trabalho social. Formou-se em serviço social e foi trabalhar em uma ONG que atendia crianças em situação de vulnerabilidade nas periferias de São Paulo. Canalizou toda aquela energia explosiva para lutar por justiça social, para dar voz aos que não tinham. Rafael ficou surpreso no início, mas imensamente orgulhoso quando entendeu a paixão genuína da filha por aquela causa. Júlia, sem surpresa para ninguém, seguiu carreira artística. Formou-se em artes visuais e tornou-se ilustradora de livros infantis, trazendo para o papel as histórias fantásticas que sempre criara em sua mente. Seus livros faziam sucesso não apenas entre crianças, mas também entre adultos que buscavam reencontrar a magia da infância. Pedro cresceu cercado pelo amor de 4 mães, porque as irmãs sempre se viram também como responsáveis por ele. Tornou-se um menino alegre, criativo, gentil. Tinha um pouco de cada uma das irmãs em sua personalidade. A inteligência e organização de Helena, a paixão e energia de Beatriz, a criatividade e sensibilidade de Júlia. E carregava também muito dos pais, a determinação de Rafael, a empatia de Mariana. Rafael e Mariana envelheceram juntos, não da forma que os contos de fadas descrevem, mas da forma real e verdadeira. Tiveram momentos de tensão, discussões sobre finanças e educação dos filhos, dias em que estavam cansados demais para demonstrar afeto, mas sempre voltavam um para o outro, sempre lembravam do banco de igreja onde tudo começara, sempre agradeciam pela segunda chance que a vida lhes dera. A cobertura, que um dia fora um espaço luxuoso mas vazio emocionalmente, transformou-se em um lar verdadeiro. As paredes agora estavam cheias de fotos de família, desenhos das crianças emoldurados, recordações de viagens e momentos especiais. Não era mais apenas um endereço de prestígio, era o coração de uma família que havia se reconstruído contra todas as probabilidades.
20 anos se passaram desde aquele dia fatídico na igreja. Mariana agora tinha 46 anos, Rafael 62. As trigêmeas eram mulheres adultas e bem-sucedidas. Pedro era um jovem de 19 anos cursando engenharia. A família havia crescido com genros, noras e até 2 netos, frutos do casamento de Helena. Em uma tarde de sábado, Mariana estava na varanda da cobertura, aquela mesma varanda onde tantas conversas importantes haviam acontecido ao longo dos anos. Observava a cidade, que mudara tanto, mas continuava sendo a mesma São Paulo caótica e fascinante. Rafael estava ao seu lado, os cabelos agora completamente grisalhos, a postura menos ereta que antes, mas o olhar ainda cheio de vida. O interfone tocou, interrompendo o momento tranquilo. Era o porteiro, dizendo que havia uma jovem querendo falar com Mariana especificamente. Não era alguém da família nem amiga próxima. Dizia apenas que precisava falar com a senhora, que um dia foi rejeitada no altar e que reconstruiu sua vida. Mariana ficou surpresa. Aquela história era de tanto tempo atrás, embora nunca tivesse sido completamente esquecida. De vez em quando ainda aparecia em artigos sobre superação, em posts de redes sociais sobre recomeços. Mas era raro alguém bater à sua porta por causa disso. Ela pediu ao porteiro que mandasse a jovem subir. Alguns minutos depois, o elevador se abriu direto no hall da cobertura e uma moça de aproximadamente 25 anos saiu. Estava com os olhos vermelhos de choro, o rosto inchado, as roupas amarrotadas. Carregava uma dor tão palpável que Mariana a reconheceu imediatamente. A jovem se apresentou como Camila, disse que tinha lido sobre a história de Mariana anos atrás, guardara o nome e agora, no momento mais escuro de sua vida, decidira procurá-la. Contou então sua própria história, entre soluços e palavras entrecortadas. Havia sido deixada pelo noivo 3 dias antes do casamento, não no altar, mas quase. Ele dissera que ela não era sofisticada o suficiente, que vinha de uma família pobre demais, que ele merecia alguém melhor. Fizera isso na frente da família dela, humilhando não apenas Camila, mas também seus pais, que haviam trabalhado duro a vida inteira para dar à filha uma educação decente. Camila disse que não via mais sentido em nada, que a vergonha era grande demais, que não sabia como seguir em frente. Viera até ali porque lembrava vagamente da história de Mariana e pensara que talvez ela entendesse, talvez tivesse alguma resposta. Mariana sentiu o coração apertar. Reconheceu naquela jovem a si mesma de 20 anos atrás, destruída, sem esperança, achando que a vida tinha acabado. Pediu que Camila se sentasse. Serviu-lhe um chá que Dona Célia, ainda trabalhando na casa aos 70 anos, preparou rapidamente. Então Mariana começou a falar. Não deu conselhos vazios sobre o tempo curar tudo ou sobre outros peixes no mar. Em vez disso, contou sua própria história com detalhes que nunca compartilhara publicamente. Falou sobre a dor, sobre as noites em claro, sobre a vergonha que parecia física, mas também falou sobre a escolha de aceitar a ajuda de um estranho, sobre a coragem de recomeçar mesmo com medo, sobre a lenta reconstrução da autoestima. Apontou para as fotos nas paredes, mostrou as trigêmeas, agora mulheres adultas e realizadas, que um dia foram crianças feridas desconfiando dela. Mostrou Pedro, seu filho, que provou que as mentiras contadas sobre ela eram falsas. Mostrou os netos, brincando no jardim suspenso do prédio. Mostrou Rafael, seu marido de 20 anos, que a escolhera não por pena, mas porque reconheceu nela a força que ela própria ainda não sabia que possuía. Mariana disse a Camila que a dor que ela sentia agora era real, válida, e que ninguém tinha o direito de minimizá-la, mas que aquela dor não definia quem ela era, que ser rejeitada por alguém não significava ser rejeitável, que às vezes as piores coisas que nos acontecem são, na verdade, redirecionamentos para algo melhor. Explicou que ela também achara que sua vida tinha acabado naquele banco de igreja, mas, na verdade, foi ali que sua verdadeira vida começou. Não porque encontrou um príncipe encantado que a salvou, mas porque foi forçada a descobrir uma força interior que não sabia possuir. Porque aprendeu que sua identidade não estava ligada a ser ou não ser esposa de alguém,
a ser ou não ser mãe biológica. Sua identidade estava em suas escolhas, em sua capacidade de amar, em sua resiliência. Camila ouvia com atenção, as lágrimas ainda caindo, mas agora misturadas com algo que parecia esperança. Mariana então ofereceu ajuda prática. Disse que se Camila precisasse de um lugar para ficar por alguns dias, longe dos olhares julgadores, a casa tinha quartos de sobra. Se precisasse de indicação para um terapeuta, ela tinha contatos. Se precisasse apenas de alguém para conversar, ela estaria disponível. Não era caridade, Mariana deixou claro. Era a transmissão de algo que lhe fora dado quando mais precisou. Uma segunda chance, um voto de confiança, uma mão estendida no momento mais escuro. E agora, ela tinha o privilégio de poder fazer o mesmo por alguém. Camila aceitou ficar alguns dias. Naquela semana, Mariana a apresentou às filhas, que compartilharam suas próprias histórias de superação. Beatriz falou sobre canalizar a dor em algo produtivo, mostrando o trabalho que fazia na ONG. Helena compartilhou como aprendera a não definir seu valor pelo que outros pensavam dela. Júlia mostrou como a arte pode ser uma forma de processar emoções difíceis. Pedro, que estava de férias da faculdade, conversou com Camila sobre a pressão social, sobre expectativas, sobre encontrar o próprio caminho. Rafael, em uma conversa durante o jantar, falou sobre como quase perdeu tudo por estar focado nas coisas erradas, e como Mariana lhe ensinara o que realmente importava. 2 semanas depois, Camila deixou a cobertura. Estava diferente, não curada completamente porque feridas assim levam tempo, mas esperançosa. Tinha um plano. Voltaria para a faculdade que abandonara quando começou a planejar o casamento, procuraria ajuda terapêutica, reconstruiria os relacionamentos com a família que se afastara. Agradeceu a Mariana com um abraço apertado, dizendo que ela literalmente salvara sua vida. Depois que Camila se foi, Mariana ficou na varanda novamente, olhando a cidade. Rafael se juntou a ela, como sempre fazia. Comentou que ela tinha um dom especial para ajudar pessoas feridas, talvez porque sabia exatamente como era estar no lugar delas. Mariana respondeu que não era dom, era responsabilidade. Disse que quando recebemos ajuda nos momentos mais escuros, criamos uma dívida não com quem nos ajudou, mas com o universo. E pagamos essa dívida ajudando a próxima pessoa que encontramos no escuro. Eles ficaram ali em silêncio confortável, assistindo o sol se pôr sobre São Paulo. A cidade continuava igual, caótica, barulhenta, cheia de histórias de dor e superação acontecendo simultaneamente em cada esquina. Mas para Mariana, cada luz que se acendia naqueles prédios representava uma possibilidade, uma história ainda não escrita, um futuro ainda não determinado. Pensou em como sua vida poderia ter sido diferente. Se Rodrigo não tivesse mentido, teria casado com ele. Provavelmente seria miserável em um relacionamento sem amor verdadeiro, nunca conheceria Rafael, nunca seria mãe das trigêmeas, nunca teria Pedro. A humilhação que pareceu o fim do mundo na época foi, na verdade, o portal para uma vida que ela nem sabia que era possível. Nem o dinheiro, nem o luxo da cobertura, nem o status de ser esposa de um empresário bem-sucedido definiam sua felicidade. O que importava eram os abraços apertados das filhas quando chegavam para almoçar aos domingos, as risadas de Pedro contando histórias da faculdade, os netos pedindo que a avó contasse novamente a história de como conheceu o avô, os olhares cúmplices que trocava com Rafael depois de tantos anos juntos. Importavam as pequenas coisas que construíram ao longo dos anos. As tradições familiares que criaram, como os jantares de sexta-feira onde todos se reuniam obrigatoriamente, as viagens anuais para a praia, as festas de aniversário barulhentas e cheias de vida, as conversas profundas na madrugada quando alguém precisava desabafar. A história de Mariana não era sobre uma mulher rejeitada que encontrou um homem rico e viveu feliz para sempre. Era sobre uma mulher que foi destruída e escolheu se reconstruir, que foi rotulada e se recusou a aceitar o rótulo, que foi quebrada e se refez em algo mais forte, e no processo
Ajudou a curar outras pessoas quebradas, criando uma família que não existiria sem a dor que todos passaram. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, Mariana segurou a mão de Rafael e sentiu gratidão profunda. Não gratidão por ele tê-la salvado, porque ela sabia que ninguém pode salvar ninguém. Gratidão por ele ter visto nela, quando ela própria não via, o potencial de ser mais do que sua dor, mais do que sua humilhação, mais do que qualquer rótulo cruel que tentaram impor. E agora, 20 anos depois, ela podia fazer o mesmo por outras pessoas. Podia ser a mão estendida, o voto de confiança, a segunda chance que alguém precisava. E nisso, finalmente, encontrava o sentido completo de tudo que havia passado. A vida não era perfeita, nunca seria. Ainda havia dias difíceis, ainda havia preocupações com as filhas, com Pedro, com os netos. Ainda havia momentos de dúvida, de cansaço, de frustração. Mas havia amor, havia propósito, havia conexão real. E isso, Mariana aprendera, era mais do que suficiente. Na sala, ouviam-se risadas. Júlia chegara de surpresa com o namorado, trazendo bolo para o café da tarde. Pedro descera do quarto ao ouvir a irmã animado. Dona Célia estava preparando café fresco. Era só mais um sábado normal na família Santos, cheio de barulho, bagunça e muito, muito amor. Mariana e Rafael se levantaram da varanda para se juntar à família. Antes de entrar, Mariana olhou uma última vez para a cidade e sussurrou um agradecimento silencioso. Agradeceu pela humilhação que a libertou de um futuro medíocre, pela dor que a tornou forte, pelo estranho que se tornou seu maior amor, pelas meninas que se tornaram suas filhas, pelo filho que provou que ela nunca foi defeituosa. Agradeceu por cada pedra no caminho que a levou até ali, porque sem elas não estaria onde estava. E prometeu continuar sendo a mão estendida para quem precisasse, continuar sendo prova viva de que o dia que parece o fim pode ser apenas o começo de algo extraordinário. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Rafael tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, humilhação transformada em força e amor encontrado nos lugares mais inesperados, clique no botão de gostei e inscreva-se no nosso canal. Conte nos comentários qual parte da história mais te marcou, se você já passou por alguma situação de rejeição e como superou. Ou se conhece alguém que precisaria ouvir uma história como essa. Todos os dias trazemos narrativas intensas que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias que nos lembram que nenhuma dor é permanente e que sempre há esperança de recomeço. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar sua alma. Até breve.